Que bom mais uma vez estarmos aqui com vocês, aqui na companhia do nosso amigo, irmão, pessoa que a gente admira bastante, professor Nilton Mota, nosso grande guru, e também hoje na companhia de uma pessoa que tem um papel muito importante na vida do atleta, né? E a nossa proposta é justamente essa, trazer pessoas que possam contribuir justamente no dia a dia do próprio atleta, com coisas que aconteçam no dia a dia do próprio atleta. E hoje a gente trouxe aqui um médico, um pediatra, né, que vive o dia a dia com os atletas, é um pediatra, inclusive é um médico específico para a base, né, que tem formação também na área esportiva, que tem cada vez mais se especializado, na verdade, essa é uma área que requer essa especialização, né? E nós fizemos o convite através, inclusive, de Fabrício. Um abraço, Fabrício, pai do Fael, que nos deu essa dica e tenho certeza que todos vocês vão gostar. O nosso convidado já atende aí o filho do Fabrício, aqui na Bahia, e ele está muito satisfeito. E resolvemos convidá-lo, porque é um tema que a gente tem que explorar bastante aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu falo aqui de Dr. Leonardo Lima, profissional, que trabalha hoje no Vitória. Aproveito para mandar um abraço aí para o nosso presidente, o Fábio Mota, para o nosso diretor da base também, o Ricardo, e a toda a turma lá do Vitória. Tá bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos nessa, trocar informações, né, sobre essa parte da medicina no cuidado com esses atletas. Mas, professor Mota. Bem-vindo, Leonardo, ao nosso programa. E, como disse Reginaldo, tenho certeza que é de interesse para as famílias, para os próprios atletas, né? Ver coisas sobre a medicina, que é um segmento assim, muito importante ao desenvolvimento do jogador. É mais no Brasil, que tem uma heterogeneidade sociais de atletas, uns que têm melhor condição, outros não, de forma que se sinta à vontade. E como a gente trata e aborda preferencialmente divisão de base, nada melhor do que a gente ter um especialista na área, que é uma coisa até um tanto inovadora, um clube ter um médico pediatra exclusivo, né? Então isso é muito interessante. Leonardo, me fala um pouquinho de você. Qual é o teu dia a dia de trabalho? Me fala também a tua formação. Explica aí para os nossos ouvintes. Vamos lá, eu já explico essa formação para muita gente porque é realmente curiosa, né? Um pediatra que trabalha com esporte, como é que é isso, né? Então, assim, eu me formei em medicina, né, pela Escola Baiana de Medicina, aqui em Salvador. Depois eu fiz residência médica em pediatria, né, que é aquele período de 3 anos que você vive realmente na residência no hospital, Sim. Certo? Mas eu sempre gostei de esporte, sempre gostei, inclusive na faculdade, de estudar sobre medicina esportiva, né? Não só no futebol, mas com outros esportes também. E eu sentia que tinha um caminho ali, tá? Então eu conheço pessoas, por exemplo, né, em São Paulo, em Brasília, nos Estados Unidos é muito Sim. forte, né? Essa medicina associada a crianças, né? Porque né, tem vários esportes olímpicos. Então, nesse contexto, eu acabei fazendo uma pós-graduação também em medicina do exercício e do esporte, né? Entendi. E aí eu uni as duas coisas. Então, eu tenho o conhecimento da pediatria, né? Para cuidar de criança mesmo, né? Trabalho em hospital, hoje eu trabalho no Martagão Gesteira, né? Que é um hospital de referência aqui em Salvador, não só em Salvador, mas na Bahia. E tenho essa pós, né, que me ajudou a ter esse conhecimento para poder tratar de crianças e adolescentes, né, não é só criança. Os adolescentes entram aí também, né, então Sim. até a faixa de 18, de 20 eu acabo cuidando Sim, sim. também. Essa pós associou a residência médica em pediatria e desde então eu venho trabalhando com isso. No consultório, né, a gente tem um trabalho todo especial que a gente vai ver tudo que aumenta a performance do atleta associada à prevenção de lesões, que é importante Sim, demais, sim, porque sim. não adianta também eu só pensar na performance. Se o atleta tem uma lesão, ele não vai performar, você concorda? Claro, sem dúvida. Então, no consultório, a gente tem um trabalho multidisciplinar, né, com as outras áreas também, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, tudo isso,
para ajudar, né, essas crianças e adolescentes a performarem melhor. E hoje também, né, eu trabalho no Vitória, na divisão de base, cuidando dos atletas, né? Aí, a gente até conversou um pouquinho antes, da base vai do sub-9 até o sub-20, né? Então a Sim. gente tá lá também cuidando dos meninos, né, Sim. do Vitória. Massa. Agora me fala, esse curso, essa pós-graduação que você fez, foi esse curso que você fez na CBF? Então, eu tenho 2 pós agora, né? Uma finalizou recente, né? Eu tenho uma pós, que foi a pós-graduação que eu fiz em São Paulo, certo? Que aí é sobre medicina do exercício e do esporte. Não é só de futebol, Sim, né? É certo, geral. certo. E agora eu finalizei o curso da FIFA, né? Que é sobre medicina no futebol. Um curso extenso, em inglês, né? Então, assim, é um curso que a FIFA faz justamente para os médicos que querem trabalhar com futebol, falando sobre tudo, né? De base, futebol feminino. Tem capítulo lá para você ter uma ideia de como cuidar da saúde dos árbitros também, né? Sim. E aí envolve lesão, nutrição, atleta que tem diabetes, atleta que tem pressão alta. É um curso que bem massa. completo que a FIFA faz e é gratuito, né? Para que os médicos possam se capacitar Rapaz, eu vou ser e indiscreto. cuidar. Você tem quantos anos? Eu tenho 30 Tem anos. 30 anos. É. Tá vendo, Mota? Isso É. aí já é cobra criada, imagina daqui a um tempo. Como é que foi seu ingresso no Vitória? Qual foi a sua ligação? Quem lhe convidou? Certo. E se você teve alguma experiência em um Ele falou aqui clube, de alguma Tiana, né? entidade antes do Vitória? Se o Vitória é o primeiro trabalho seu Então, nessa área. na área, sim, né? Eu posso dizer que sim. Eu já tinha experiência trabalhando como médico voluntário, né? Eu Sei. já trabalhei pelo Comitê Olímpico, né? Nos Jogos da Juventude, por exemplo, que é uma competição, né? Montada pelo Comitê Olímpico. Eu já tinha feito outros trabalhos, já estagiei na USP, então já tinha feito algumas coisas, mas de trabalho, de ser remunerado para isso mesmo, o primeiro foi o Vitória, né? Eu ficava pedindo a um colega meu, Tom, né, que é médico lá do Vitória também, Sei. para ter uma experiência lá. E eu pedia, Entendi. cara, me leva para ir. Você estava determinada a trabalhar nessa área. Exatamente, me leva, deixa eu aprender com você. E aí fui pedindo, né? A gente vai metendo as caras, digamos assim. E aí um dia Tom falou, cara, vai ter uma oportunidade aqui, tem um colega, não me lembro, que vai sair. E o pessoal aqui quer conversar com você, quer fazer uma entrevista, né? Já sabem do seu interesse. E aí nessa época foi que Tiano me chamou, né? Na época ele me chamou, a gente fez uma entrevista, fez um processo para ver, né? Vir o currículo, entrevista. Sim. Entrevista associada à análise curricular, gostaram do perfil, né? Gostaram dessa parte de ser um pediatra, né? Como a gente falou, tem que ter ortopedista, com certeza, né? Sim. Tem que ter médico clínico. E eu entrei com essa parte da pediatria também. E aí eu fui convidado, né? Fui contratado pelo Vitória para trabalhar lá na base. Massa. Fica aqui o nosso abraço aqui para o Tiano. Tiano, a gente já teve a oportunidade de recebê-lo aqui, é uma pessoa extremamente educada, muito competente, né? Acho que agora está no Rio, ele voltou para o Rio. Sim. Grande abraço, Tiano. Eu vou pedir a Pedro aqui para soltar o nosso primeiro vídeo e depois em seguida a gente discorre. Tem prejuízo se isso não for bem controlado na formação? Talvez o crescimento, talvez alguma lesão que possa acontecer? Acho que tem, inclusive eu já vi situações bizarras, assim. Já vi, inclusive, filhos de amigos, de conhecidos, fazendo treinamentos bizarros para a idade do garoto. Por exemplo, trabalhos, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de intensidade alta, que focam, por exemplo, na via anaeróbica lática, sendo que é coisa que um garoto até a maturação completa não tem nem condição fisiológica, enzimática propícia para desenvolver a energia naquela intensidade, vamos dizer assim. E garotos, às vezes, com menos de 10 anos. É complicado. Você é criança, praticamente. Criança. Então, assim, aí realmente você tá matando o garoto. Assim, você está fazendo coisas que não vão contribuir em nada para a formação dele, para a melhora do processo dele, e muito pelo contrário, pode até abreviar. Ou pela questão da aderência à atividade, o garoto, a criança, vai achar chato e não vai querer voltar mais, ou então machucar mesmo. E aí é o pior cenário, né? Vindo uma lesão até séria. Você pegar um garoto de 11, 12 anos, por exemplo, se você tiver um joelho em valgo num salto, já fadigado, de uma atividade que ele não devia estar fazendo, e ele tem um rompimento de ligamento cruzado, por exemplo, só isso aí,
às vezes ele não vai nem poder operar por causa da epífise óssea, e aí ele vai ter que ficar parado ali durante 2, 3 anos até ele maturação acabar para ele poder operar. E aí, Leonardo, a gente vê sempre algum relato, né, de pais questionando a postura do clube em algumas situações, de que muitas vezes o clube faz uma carga de exercício exagerada no entendimento dele, no filho. Por outro lado, a gente vê um outro relato de pais que é o contrário, que ele quer fazer um trabalho extra do clube porque o clube não faz o trabalho adequado e acredita que a maturação do atleta está sendo prejudicada. No seu dia a dia, o que é que você acha? O que é que você poderia falar para os pais? Eu acho que essa parte de treinamento em criança, né, é uma parte até mais do educador físico, né, mas é uma parte que é muito polêmica, tá? De referência médica, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, do quanto de treino, por exemplo. Às vezes tem essa pergunta, né? O quanto essa criança, esse adolescente pode treinar? A gente tem duas referências principais pelo Colégio Americano de Pediatria e pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Uma referência fala que a gente pode usar a idade da criança como parâmetro. Então, se, por exemplo, a criança tem 8 anos, o máximo que ela pode treinar de um mesmo esporte por semana seriam 8 horas. Se a criança tem 10 anos, ela poderia treinar até 10 horas só de futebol, certo? Essa é uma referência. Já tem outras referências que jogam um pouquinho mais para cima, e o máximo, por exemplo, seriam 16 horas semanais, certo? O que é bastante coisa. Eu, por exemplo, eu não sou atleta, mas eu não consigo treinar 16 horas, nem contando todos os esportes. Então, usam-se essas referências na parte médica. A gente sabe que quando passa disso, aí realmente existe muito risco. Como o rapaz falou no vídeo, uma criança dessa que treina exageradamente, ela pode ter um risco maior de lesão, de overtraining e de burnout, certo? A gente não tem que pensar só na parte física também, a gente tem que pensar na parte psíquica, né? Existem muitos atletas mirins, né, que acabam ficando fadigados daquela pressão do futebol, de treinar todo dia, de segunda a sexta, com campeonato sábado, com campeonato domingo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas crianças realmente. E se a gente tem também, não só por tempo, né, mas intensidades muito acima do preconizado para a idade, a gente também pode fadigar, né, essas crianças e aumentar muito o risco de lesão. Existem alguns gráficos nos estudos, por exemplo, que mostram que se você treina, vamos supor, até 1 hora e 10, né, daquele treino ali, a lesão está subindo assim. Quando você passa disso, começa, né, a subir Sim. o número de lesões de uma forma muito aumentada, digamos assim. E é o que a gente vê até em atletas profissionais, né? Quando a gente está fadigado, é aí que surge, né, mais chance de lesão. Sobre essa questão, né, dos pais, aí é muito difícil, porque realmente vai de pai para pai, né? Tem gente que quer treinar mais, tem gente que quer treinar menos. Eu, por exemplo, eu gosto no meu consultório de sempre indicar um trabalho de força, tá, Reginaldo? Então, assim, na maioria das vezes eles estão treinando muito quando chega, né? Muito de futebol. Então, se você tem uma criança que treina 2 horas e meia, ainda quer treinar em outro local, tá lá no Bahia, no Vitória, já faz 1 hora e meia de treino. Aí quer também treinar na escolinha do bairro, na escolinha de não sei o que lá, fazer mais 1, 2 horas, geralmente isso provavelmente vai sobrecarregar. Então, eu sempre falo, nem sempre mais é melhor, né? Eu já vi entrevista de Dortas, acho que aqui também, Dortas fala muito sobre isso, né? Que nem sempre mais é melhor. Às vezes chega lá com Dortas e chega comigo também e fala, cara, vamos reduzir isso aqui. Porque às vezes treinar menos vai dar tempo também do corpo descansar, repousar, e ele está disponível para o próximo dia de treino, digamos assim. E uma coisa que às vezes não vem é que só querem treinar futebol, coordenação, passe, né, técnica, tudo isso. Mas uma coisa muito importante para essas crianças também é fazer trabalho de força. Pode fazer trabalho de força em criança, já adiantando? Sim. Pode e deve. Principalmente esses meninos que fazem futebol ou outros esportes, certo? Porque o trabalho de força vai prevenir das lesões no futebol. Então, por exemplo, se eu tenho um menino que treina lá no Vitória, segunda, quarta e sexta, ou de segunda a sexta, ele obrigatoriamente deveria fazer um trabalho de força
Pode ser na academia, pode ser um pilates, pode ser um treinamento funcional, mais voltado para ele ganhar força de musculatura de membros superiores e membros inferiores, principalmente, para aquela musculatura não ficar frágil, né, e não ter lesão, digamos assim, certo? Me surpreende isso. Eu confesso para você que eu tinha a impressão até contrária a isso. Eu imaginava que não pudesse. É porque, desculpa te cortar, mas assim, existe um mito, né, de que criança não pode fazer academia, ou que Sim. não se deve à academia, que vai impedir ou atrapalhar o crescimento. Um mito que hoje na medicina a gente já né, Derrubou. é um mito, derrubou, exatamente. Desde 1990 já tem estudos mostrando que não tem, que esse treino de academia não é associado à lesão da epífise óssea, né, que é a parte do crescimento da criança, e não vai reduzir, né, o crescimento esperado para aquela criança. Pelo contrário, os estudos mostram que crianças que fazem atividade física de forma regular, elas têm uma tendência de ter um crescimento longitudinal maior. Óbvio que isso precisa ser orientado por um profissional de educação física, tá? E precisa ser monitorado por um profissional de educação física, o que às vezes a gente não tem. Quando fala assim, meu filho pode ir para academia, eu sempre falo, poder pode. Mas será que ele vai para uma academia dessa de rede, às vezes, ou até a do bairro, e ele vai ter um profissional colado nele, explicando como é que faz um agachamento, como é que faz um abdominal, como é que faz um supino reto? Provavelmente não tem. Então, se não tem, é melhor não fazer, certo? Porque aí tem uns riscos maiores. Mas se você tiver um profissional adequado, o que os meninos muitas vezes hoje fazem, né? É um trabalho específico mesmo, né? Vai um profissional de educação física, um personal tal, na casa ou no prédio, junta 2, 3 meninos e fazem um trabalho, né, específico para eles, o que eu acho bem bacana, inclusive. Mas tem que ter sempre um profissional junto ali. Mas, tirando esse mito, não tem essa questão. Se você vai olhar vídeos dos Estados Unidos, da China, das potências olímpicas, né? Você sempre vai ver essas crianças fazendo ginástica e fazendo trabalho de força, fazendo vôlei e trabalho de força. Os meninos que nadam, natação, fazem trabalho de força associado. Às vezes do lado ali na piscina, monta, faz agachamento, faz abdominal, faz rosca direta, faz tudo, porque esse trabalho de força realmente previne de lesão no esporte principal daquela criança. Agora não se pode abrir, quer dizer, eu acho, né, Mato? Não pode abrir mão do que até que você falou, né? De que você tem que ter também uma medida, né? O quanto fazer, né? Senão, de certa forma, pode causar essa fadiga que você se referiu. Sim, com Você já viu alguma coisa assim, Mato? Não, hoje há uma ansiedade dos pais, de um modo geral, a gente pode dizer assim, porque aqueles que têm uma condição financeira melhor, e ele, às vezes, expõe os jogadores, os seus filhos, a uma atividade, um trabalho semanal que pode ser exagerada, entendeu? E nunca podemos deixar de considerar a parte psicológica do garoto, que o garoto tem que ter o esporte, principalmente nessa iniciação. O Vitória já está trabalhando com meninos de 9 anos, 8, 9 anos, então não esquecer que o melhor desenvolvimento dele é de maneira lúdica, brincando, e a parte física exagerada, entendeu? A cobrança, entendeu? Os meninos hoje disputam muitas competições, tem uma sobrecarga às vezes, eles saem sábado de manhã, jogam numa competição, sábado de tarde em outra, e de forma que isso aí não melhora. E aquele velho ditado que água demais mata a planta, que por isso que eu acho que é bom ter especialistas, as pessoas saberem efetivamente. Você falou uma coisa aí que é um mito. Eu entrei no futebol com esse mito de que criança não pode fazer musculação, mas tem que também ter a musculação adequada para a idade, para a necessidade dele e para o esporte que ele vai praticar. Sim, com certeza, Mota. E assim, só um detalhe do que eu vejo, por exemplo, no meu consultório, as crianças sempre chegam treinando mais do que deveriam, tá? Assim, a gente tem 2 perfis hoje na infância e adolescência, né? Ou é aquela criança, aquele adolescente que não faz nada, que é o sedentário, né? Ou é aquela criança que treina, só que treina também demasiadamente. Isso. E sem o lúdico. A criança nem sabe mais qual é o prazer de jogar bola, justamente porque tá só voltado para a competição que vai ter no sábado, para a competição que vai ter aqui 15 dias. Então ele perde aquele prazer de jogar bola, com os pais pressionando,
com o tio querendo que ele seja jogador. Então, assim, realmente a gente tem que ter esse cuidado. Na maioria das vezes, posso te garantir que eu faço igual a Dortas fala, assim, ó, cara, vamos reduzir um pouquinho, tá muito, tá demais, né? Menos é mais, na maioria das vezes, para essas crianças, né? Outra coisa importante também, né, só para dar um exemplo, que ele falou do lúdico, me lembrou que às vezes até é bom fazer outros esportes em conjunto, né? Sim. Principalmente na fase antes da puberdade, né? Então, assim, pô, é uma criança, gosta de jogar futebol, gosta, mas coloque sua criança também numa natação, numa luta, numa capoeira, né? Isso, inclusive, ajuda, né, Sim. o esporte principal, que é o futebol, porque ela vai ganhar outras valências em outros esportes que ela pode trazer para o futebol. Só dando 2 exemplos aqui. Roger Federer, que é multicampeão, né, o tenista, ele jogava futebol e tênis até 15, 16 anos. Quando ele começou a jogar os campeonatos principais, ele acaba optando pelo tênis. Isso é ótimo. LeBron James, do basquete, ele jogava futebol americano e basquete. Quando ele vai chegar ali na fase do ensino médio, aí ele opta pelo basquete. Então isso também é uma estratégia que às vezes eu utilizo, principalmente em crianças menores. Sim. Gosta de futebol? Não tem problema jogar futebol. Mas vai fazer outra coisa, até para o desenvolvimento mesmo. Sim. Vai correr, vai andar de bicicleta, vai nadar, vai fazer uma luta, né? Isso tudo é importante também para o desenvolvimento da criança. Até porque você está, de alguma forma, brincando, o garoto se divertindo, mas ele está treinando, teoricamente, força, né? Ele está movimentando talvez até alguns músculos que só no futebol ele não conseguiria, né? Então, eu acho que, de forma geral, ele ficaria mais completo nesse efeito de produção muscular. Com certeza. Eu vou pedir a Pedro para colocar o nosso outro vídeo. Antes até eu te falar de uma coisa. Você falou de que é recomendado, na realidade, que o garoto que pratica futebol, que ele treine força, mas que ele indo à academia, ou então que ele seja orientado por um profissional competente. Mas teria um profissional competente, específico para aquele atleta que joga futebol, que treina futebol, ou seria simplesmente um personal trainer, um professor de educação física? O que é que você acha? De repente hoje, na realidade, pode ter, um professor de educação física que está fazendo, porque a gente não tem alguma coisa específica. Mas não seria melhor ter alguém que já tem uma vivência com aqueles atletas de futebol, até porque os exercícios seriam específicos para aqueles movimentos, para aqueles músculos que seriam necessários? Sim, com certeza, né? A gente tem muito profissional de educação física bom em Salvador, tá? Primeiramente, queria fazer essa ressalva. A gente tem muitos profissionais bons de fisioterapia, de educação física, nutricionista. A gente tem realmente muitos profissionais bons. E muito profissional de educação física que já trabalha ou que só trabalha com futebol. Então, eu não vejo uma dificuldade de achar um profissional que trabalhe, né? Mas, como você falou, eu concordo. Se for um profissional de educação física que já trabalha com futebol e que é especializado nessa parte do futebol, é essencial, porque cada vez mais os treinos hoje não é um treino só, vou fazer um supino aqui para meu peitoral ficar forte. Não, é exatamente como o senhor falou. Você tem que ter um treino de academia ou de musculação específico para a prática do futebol. Então, se você tem um profissional que já trabalha com futebol no clube, ou enfim, e que faz esse serviço também por fora, isso seria realmente o essencial, digamos assim, o ideal, né? Porque ele já sabe quais os músculos mais requisitados na prática do futebol. E isso também para outros esportes, né? Tem professor que se especializa em vôlei, e aí ele já sabe mais qual é o treino mais específico para o vôlei, com certeza. Concordo 100%. Ótimo. O que você nos dá de dica para oferecer para eles antes do treino e depois do treino, ou antes do jogo e depois do jogo? Eu pensando assim, rapidamente, eu como mãe também, o que eu faço e eu falo para as crianças é assim, elas precisam de energia. É como um carro. Quando você vai viajar, o que você precisa fazer nesse carro? Você precisa pôr gasolina. Então, quem é a gasolina do corpo? É o carboidrato bom. Então, ele precisa de um carboidrato bom, uma proteína também, porque ele vai usar essa proteína como manutenção do músculo que ele já tem. E o
pós, isso é o pré. E o pós também precisa, entende? Queimou, gastou tudo. Ele já gastou e ele precisa dessa combinação. Então, o que uma orientação assim que dentro do estudo do futebol é o prazo. Então, a minha orientação aqui para as mães é que assim, após um treino, até 45 minutos, até terminar o treino com minutos, dê um alimento mais nutritivo. Pode ser vitamina, pode ser um suco, pode ser um sanduíche, pode ser um macarrão, pode ser uma torta, pode ser uma refeição, mas dê alguma coisa, não espera a criança sair, vai pro carro, vai se trocar, vai sair, vai pro carro, vai chegar em casa, depois vai tomar banho, depois vai jantar, aí ela precisa de outra refeição. Mas assim que ela termina, é muito interessante que tenha um lanche ali para ela, já prontinho para ela comer e para ela se hidratar também. E aí, Leonardo, eu sei que você não é nutricionista, mas no dia a dia, eu creio que você conversa bastante com pais sobre essa situação, né? Sobre a questão da alimentação. Porque muitas vezes o atleta se faz com o simples, né? Com o básico, com o normal. E em algumas situações, isso é negligenciado pelos próprios pais. O que é que você me fala aí? Então, né, foi bom você ter tocado nesses dois termos, simples e básico, porque realmente é um tema que eu falo muito no consultório, né, que é o básico bem feito, ele funciona, certo? Então, às vezes, querem performar sem fazer o básico, né? E hoje a gente sabe que as ciências ajudam bastante na performance no futebol, né? Então, se você tem um time, sei lá, como o Flamengo, como o Palmeiras hoje, né, que estão como referência, eles têm um departamento, né, de saúde e performance muito bem estabelecido para ter a ajuda dessas ciências. E a nutrição é uma delas, com certeza, né? Eu diria que uma das mais importantes, né? A gente tem que ter alimentos realmente que ajudem essa criança a performar, certo? Como ela fala ali, né? Realmente a gente tem, né? Embora não seja nutricionista, a gente vai tendo Sim. conhecimento, né? E como pediatra, a gente trata muito de dieta, né? Sim. Sempre que você vai num pediatra, o pediatra vai falar de alimentação com a mãe, com o pai. Então, a gente realmente, eu gosto dessa ideia dela de dar uma alimentação depois. O que é que ela fala, assim, né? Resumindo, a gente tem que ter uma fonte de carboidrato, principalmente no pré-treino, né? Que é o que dá energia, certo? E depois a gente tem Antes do treino. Antes do treino, isso. E depois a gente tem que pensar em repor a energia com carboidratos e ter uma fonte de proteína aí também, porque é a proteína que faz a síntese muscular e que ajuda na recuperação muscular. Então, quando a gente tem esse tempo aí de 45 minutos, né, nos estudos mostra até um pouquinho mais, a gente tem uma janela metabólica que a gente consegue repor tudo que aquele atleta está perdendo. E a hidratação também, como ela falou. Então, isso é importantíssimo. Eu tenho, por exemplo, no consultório, atletas que às vezes almoçam, vão treinar de tarde, 2 horas, saem 4 horas, só que aí vai pegar transporte, vai para outro lugar, vai para o inglês, vai para uma banca, um reforço e acabam não comendo nada. E aí eles ficam nesse intervalo de meio-dia que eles almoçam até durante o treino, até a janta para comer de novo. Isso para atleta é péssimo, certo? O interessante seria realmente a gente ter alimentações, né, de 3 em 3 horas, não necessariamente precisa ser de 3 em 3 horas Sim. certinho, mas principalmente esse atleta que treinou, ele precisa de um suporte realmente logo pós-treino, né? Se você mora ali pertinho de onde você treina, dá tempo de chegar em casa, você pode chegar em casa e fazer uma refeição completa, mas eu concordo que se é algo que vai demorar, que vai ficar muito tempo no trânsito, às vezes realmente seria interessante logo essa refeição logo após. E não só isso, ajustar a alimentação do atleta durante o dia todo, né? O que eu vejo de mais, assim, importante nas crianças é que elas não comem proteína, tá? É uma coisa que eu sempre bato, né? Às vezes no almoço come, né? Na janta também. Proteína, tá, gente? É carne, frango, peixe, ovo, certo? Então, eles não comem proteína praticamente. Então, lancha, às vezes, uma fruta que é saudável, aí lancha de tarde outro, um biscoito, um pão sem nada. E eu sinto que falta uma carga de proteína maior para essas crianças, que é essencial, né? Porque elas precisam tanto do crescimento longitudinal quanto essa questão da recuperação muscular. Então, a gente tem que focar bastante nesses meninos, né, de alimentação. Além do que adolescente, às vezes, não quer comer, né? Não quer comer as coisas que tem que comer. Então, realmente é algo que melhora bastante a performance. Eu diria assim que a performance de um atleta desse, se alimentando bem, vai melhorar 20% a 25%, né? Às vezes, quando chega um atleta cru, que é um atleta que já joga bem, que já tem um talento,
e que não faz nada, eu fico até feliz, porque eu penso, pô, se esse menino Pode. já não come nada certo E consegue performar. consegue performar bem, imagina quando eu melhorar isso. Imagina quando eu melhorar o sono, por exemplo. Ele vai, né, ter um lastro muito alto ainda de performance, mas é algo que realmente a gente tem que se atentar a essa nutrição, não só no pré, no pós, mas durante o dia todo realmente. Professor Mota, Bom, vários pais, né, têm aquela preocupação, assim, de dar algo mais para seu filho, né? Ele sonha que seu filho se torne um atleta bem-sucedido e ele se preocupa se o filho vai crescer, se não vai. E alguns, você fala que tem um momento do seu trabalho que você trabalha no seu consultório, Sim. é isso? E tem pais que falam de procurar um endocrinologista. Então, qual a diferença? Um completa o outro, é a mesma coisa? Então, porque eu vejo muitos pais procurarem endocrinologista. Certo. Essa profissão que eu tenho hoje de pediatra e médico do esporte é algo que não existia há muito tempo atrás, né? É um negócio muito específico. Então, hoje, o que eu sinto, inclusive, dificuldade é de mostrar aos pais que existe isso e qual a necessidade minha, né, para aquela criança. Então, antes disso, a gente tem, obviamente, procurando o ortopedista quando vai para lesão, procura o endocrinologista, e essas profissões, essas especialidades são essenciais, certo? Realmente, o endocrinologista, inclusive, eu tenho um endocrinologista parceiro, que ele atende isso há muito tempo, né? Meninos, principalmente, com essa queixa de baixa estatura, né? Então, como é que eu trabalho hoje? Eu atendo meu paciente, né, meu atleta, e avalio a real necessidade dessa indicação de hormônio, certo? E vou te dizer, tá? Não só eu, quanto todo mundo que trabalha com isso, que é médico, a gente vê que das queixas, eu diria que 80% a 90% não tem necessidade do uso de hormônio, tá, Mota? A gente tem, né, falando de altura, um potencial genético, certo? Que a gente vai medir a altura do pai, mais a altura da mãe, tem um cálculo específico, né? E vai ver mais ou menos qual a altura-alvo. Como é que aquela criança chega na altura-alvo? Se alimentando bem, dormindo no horário, certo? E fazendo exercício físico de forma regular. Não tem outra coisa, é desse jeito. Mesmo ele fazendo tudo certo, ele tem o máximo, certo? Que é predisposto geneticamente. Então, quando ele chega, a gente vai avaliar se ele realmente tem uma baixa estatura, se ele tem uma deficiência do hormônio GH, né, que é esse hormônio do crescimento. E se existe a necessidade, a gente encaminha para o endocrinologista parceiro, certo? Mas te diria que 90% desses casos que chegam para mim acabam ficando só comigo porque realmente não existe essa necessidade, né? A gente estava falando aqui mais cedo, posso citar o nome, né, de Fabrício, né, que é um parceiro nosso, que é o pai de Fael, que é um exemplo, né, de uma criança que chega para mim, que não é tão alta, e que existe essa preocupação se vai crescer, se não vai, e no momento que a gente ajusta a alimentação, começa a dormir no horário certo, começa a fazer as coisas certinha, ele cresce 6, 7 centímetros em menos de um ano, certo? Que é um resultado ótimo, inclusive além do que o que a gente espera na puberdade desse menino. Então, assim, a gente tem também, antes de querer medidas extra, fazer o básico, certo? Não adianta eu querer pensar em hormônio sem antes se alimentar direito, certo? Sem antes dormir no horário certo. O pico de GH, por exemplo, começa às 9 horas da noite. Então, uma criança dessa, para crescer, teoricamente já deveria estar dormindo 9 horas da noite. Aí tem criança que chega para mim, dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, comendo biscoito, comendo salgadinho, coxinha todo dia, refrigerante. Como é que uma criança dessa vai crescer e vai ter suporte? Ela pode até usar o GH, que mesmo assim ela não vai crescer. Então, assim, antes da gente pensar no hormônio, digamos assim, a gente tem que fazer o básico antes, certo? Mas, obviamente, tem crianças que realmente têm uma baixa estatura, têm deficiência de hormônio, né? Tem uma velocidade de crescimento reduzida, então aí a gente indica para o endocrinologista para ele fazer esse uso do hormônio e esse acompanhamento, que tem também efeitos colaterais e que precisa ficar sendo acompanhado, certo? A gente acompanha em conjunto também, né? Mesmo quando eu encaminho para o endocrinologista, ele continua vindo na minha clínica para a gente ver se está correndo tudo certo. Então, na verdade, o recado para o pai e para a mãe que quer cuidar do seu filho nesse aspecto, no sentido de crescimento, tem dúvida sobre crescimento,
é que talvez o caminho certo seria passar por um pediatra no primeiro momento, para ele fazer uma avaliação geral, e aí sim, baseado nisso aí, ele faria um encaminhamento Sim, para verificar se há necessidade de passar para um endocrinologista, no sentido de verificar se tem carência de hormônio ou não. Porque é importante medir essa carência, não é sim, simplesmente. com certeza. E assim, todo pediatra, tá, gente? Não só eu que trabalho com esporte, mas qualquer pediatra que você for, ele tem esse conhecimento para avaliar uma baixa estatura, tá? É uma função do pediatra comum, digamos assim, né? Ele tem total know-how para fazer essa investigação inicial e ver se realmente. Por que eu digo isso? Porque às vezes marca só endocrinologista, é muito mais fácil você ir no pediatra que você já acompanha seu filho avaliar isso, certo? Você já está ali acompanhando, o pediatra vai acompanhando o crescimento dele desde criança, inclusive, Sim, né? já Se tem você uma. tem um pediatra regular, ele já tem inclusive aquela Historicamente, curvinha né? que tem lá na carteira de vacinação, aquela curvinha serve para isso, né? Para a gente ver o quanto seu filho vai crescendo durante, né, toda a infância dele, adolescência, tudo isso. Então, o pediatra, ele olha, avalia e se tiver necessidade, ele encaminha. Talvez o receio dos pais nesse sentido é porque como o pai já está olhando para o seu filho naquele momento como sendo um atleta de alto rendimento no futuro, né? E pode entender que o pediatra que não seja ligado à área esportiva, que não tenha essa formação que você tenha, esteja olhando para o garoto como simplesmente um garoto que não necessariamente vai ser um atleta de alto rendimento. E acontece também, né? E assim, não é culpa do pediatra em si, ele só, realmente, como ele não se especializou nessa parte, ele acaba não tendo esse conhecimento, né? Sim. Então, acontece também. E aí as especialidades e as subespecialidades, como o Existem que eu pra fiz, isso. vem para sanar um problema, né? Vem para sanar algo uma demanda, digamos assim, né? Não, massa, muito bom. Você tem quanto tempo de Vitória? Eu tenho 1 ano e 2 meses, algo assim. Nesse período, você atendeu garotos de diversas situações, né? Melhor financeiramente, pior financeiramente, que moram em bairros diferentes, crianças que vêm do interior. Qual a carência geral, assim, que você mais nota nessas crianças? De deficiência de uma coisa, Tá, talvez a alimentação não é adequada. tá. Você falou uma coisa aí importantíssima. Meninos que moram longe, ele tem uma atividade de 2 até, sei lá, 4 e meia, 5. Toma ônibus, quando ele vai comer novamente, 7, 8 horas da noite. Então isso aí realmente é terrível. E complementando minha pergunta, da carência média que você tem, o que é que o ideal que um clube deveria fazer, ou um time, com crianças que acabam de treinamento, que tem aquelas tradições, né? Da banana, da melancia, da não sei o quê. Que tipo de alimentação seria recomendável? Assim, mais prática para eles repor a energia perdida. Só não pode dar bolacha, né? Não, bolacha de jeito nenhum. Assim, eu diria, Mota, que pelas condições socioeconômicas mesmo, né? A gente vive no Nordeste, em Salvador, que é uma cidade relativamente pobre, né? Então a gente tem muitos atletas, diria que a maioria deles também, 95% dos atletas, não tem condições financeiras mesmo, né? Então eu acho que até o comer mesmo, né? Ter essa variedade de alimentos para se alimentar de 3 em 3 horas e alimentos com boas fontes de carboidratos, boas fontes de proteínas, é muito difícil para esse tipo de atleta, né? Então eu diria que, respondendo a primeira pergunta, a maior dificuldade é financeira mesmo, né? Desses atletas terem Que condições repercute na alimentação. que repercute na alimentação. E aí, obviamente, eles não conseguem performar da melhor forma que poderia. Mas, falando do Vitória especificamente, a gente tem um trabalho bem bacana lá, que a maioria dos atletas, né, eles se alimentam lá. Então, almoço, lanche, janta, né, os atletas treinam de manhã, café da manhã. Então, isso já dá um suporte muito grande para esses atletas poderem ter, né, o que se alimentar, digamos assim, com boas fontes. E assim, me impressionei, eu vi até a entrevista de Tiano, eu também concordo com isso. O refeitório do Vitória, da base do Vitória, é muito bacana, né? Comida que
tem de tudo realmente, tem fonte de carboidrato, fonte de proteína, tem água, tem suco para os atletas, então eles realmente têm boas fontes alimentares lá, então eles conseguem fazer essa alimentação, a gente já consegue sanar um problema, né? Tanto dos atletas alojados, né, quanto dos atletas que treinam lá em um turno e eles se alimentam boa parte lá. Sobre essa questão da alimentação lá, o que é feito lá, né, almoço, treino é de tarde, geralmente tem um intratreino ali, que geralmente é uma fruta, realmente, e a janta, né, 5 horas da tarde. Eu acho que isso aí já sana, né, 85 a 90. No mundo ideal, que eu sei que não é nem só no Vitória, acho que outros clubes também, visitei agora no Rio alguns clubes e lá também a gente não consegue fazer isso. O ideal talvez seria ter uma fonte de suplementação, por exemplo, né? Vai comer uma fruta dessa, tomar um whey protein associado, né? Que aí você já tem uma carga de proteína. Ou fazer uma refeiçãozinha ali, um sanduíche com um patezinho de frango, um patê de atum, alguma coisa assim. Que aí você vai ter já uma fonte de carboidrato e de proteína. Eu acho que isso seria o ideal no pós-treino e depois ele jantar ainda, né? E aí a gente teria essas fontes boas, né? De carboidrato, lipídio e proteína, basicamente de 3 em 3 horas, tá? Mas a gente ter também almoço, um intratreino ali de fruta e uma janta, não acho que se perde tanto assim não, né? A gente acaba indo bem nesse contexto da alimentação. Agora deixa eu te falar, para um atleta amador, que não tá num clube como Vitória, que joga pra caralho, mas eu sou apaixonado por esses jogadores, mas ele é magrinho e pequenininho. É possível é possível recuperar o tempo perdido? Não é? O que é que pode ser feito? Vamos lá. Então, pensando em como melhorar a performance de um menino desse, a gente tem coisas que eu vou bater de novo, né? Sono, principalmente, alimentação, certo? E aí a gente, num caso desse, a gente poderia avaliar a suplementação, por exemplo, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os meninos magrinhos e baixinhos, geralmente eles são os maturadores tardios, né? Que a gente chama, que demoram para entrar na puberdade. E aí, mesmo que eu coloque ele numa academia, mesmo que eu dê muita comida para ele, provavelmente ele vai continuar magrinho e baixinho até que ele entre na puberdade. Porque a gente precisa dos hormônios da puberdade, a testosterona principalmente, para fazer com que esse atleta desenvolva e ganhe, né, crescimento longitudinal e crescimento de massa muscular, digamos assim. Mas ele pode, né, realmente, se eu pensar em atletas mais magros e mais baixos, eles têm que se aplicar ainda mais, certo? Na alimentação, né, na força, no trabalho de força, certo? Porque, assim, quando você não está na puberdade, vamos supor, um garoto de 9, 10 anos que ainda não finalizou a puberdade, ainda, ou às vezes não entrou, ele pode não crescer, não ganhar massa, mas ele vai ter uma atividade neuromuscular ativa quando ele faz o trabalho de força, certo? Então, vamos supor, eu tô lá com um menino que ele faz bastante agachamento, orientado, tudo direitinho. No momento que vir um menino maior dar um tranco nele na perna, a perna dele ele pode não ter volume, mas ela vai estar ativa. A conexão neuromuscular é mais rápida para ele se segurar, para ele se sustentar. Então, para esses atletas magrinhos, né, e baixinhos, antes de ter o estirão da puberdade, aí realmente tem que ser uma alimentação baseada, né, principalmente no superávit calórico, né, um hipercalórico, não hipercalórico suplemento em si, mas uma quantidade de calorias maior e trabalho de força bastante, certo? O segredo é esse. E aí a gente tem que avaliar caso a caso, né? Uma suplementação com whey protein para chegar na carga total de proteínas quando eles não conseguem comer tanto. Uma coisa que é utilizada jamais nos adolescentes, a creatina, por exemplo, né? Um suplemento que é bastante seguro, né? E que dá uma ajuda nesse sentido também. São os que eu mais utilizo, assim, né? Nessa prática, mas voltando, se não tiver uma alimentação adequada e esse trabalho de força, fica difícil mesmo. E outra coisa, né, ter um pouco de paciência, tá, Reginaldo? A gente, enfim, vê algumas entrevistas até que hoje em dia só querem os atletas grandes, os atletas fortes, tal, só que o menino ele tem um tempo dele, cada um tem um tempo dele, né? Óbvio que quando ele tá no sub-12, no sub-13, se tem um menino maior, ele vai ter vantagem. Mas o que os professores, os
coordenadores, supervisores têm que entender é que aquele menino pode maturar depois e ele pode realmente, né? Se você apostar no talento daquele menino, ele pode realmente chegar em pé de igualdade depois de um Sim. tempo, principalmente quando ele maturar, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência também com essas crianças, né? Eu sei que os pais também às vezes não têm paciência, vê o menino, pô, Acho que principalmente o próprio clube não tem paciência. tá com o menino maior, tem vários maiores, tá derrubando, ele não consegue sustentar uma bola, só que às vezes é o tempo dele também, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência porque esses meninos estão em fase de crescimento. Sem dúvida nenhuma. Eu, aproveitando isso, eu vou pedir a Pedro para colocar um vídeo, Pedro, que não seria nem esse aí, seria um outro, que fala justamente sobre essa questão de jogadores pequenos. A gente tem conversado bastante sobre isso aqui, bastante mesmo. E a gente procura dar essa força para os pais e orientando, inclusive, a eles e aos garotos, né? Para não desistirem, que é uma grande armadilha, na realidade, né? Sabe uma coisa na base que tem me incomodado? Como eu falei, né? Eu fiz a licença B, né? O Bastos já terminou. Sim. Ano passado eu tô fazendo agora meu trabalho de conclusão. Então eu tô acompanhando lá. O técnico foi campeão brasileiro agora, tava na sala comigo, tá? O Alex, baita técnico, por sinal. E hoje acabou o treino pela manhã, ele me levou pra conhecer o anexo ali do lado do Newton Santos. Tava treinando sub-17. Cheguei no campo e falei, pô, irmão, só gigante. Só cara muito forte e muito grande. Eu, pô, Alex, o perfil, né? Eu falei, cara, como é que é geracional, né? Na nossa época, pô, eu sou pequeno, eu tenho 1,73, cara. Então, pra lateral 1,73, pra minha geração, tudo bem. Marcelo tem mais ou menos a minha idade. Marcelo tem a minha idade. Ele tem a minha idade e a minha altura, né? Pô, você tá maior de todos. Roberto Carlos, pequeno, né? Hoje em dia, lateral já é um perfil um pouco maior. Só cavalo, só moleque grande. Foi engraçado. Aí, na hora de contratar, o Botafogo vai no Montoro. O Montoro tem quanto de altura? O Corinthians vai no Garro. metro e um biscoito. O Corinthians vai no Garro que tem a minha altura. O Arrascaeta, qual é o tamanho do Arrascaeta? Almada, pequeno. Savarino. A gente tem condição de formar craques número 10 dessa posição. A gente tá excluindo com os esse baixinhos, perfil. né, Cara, nós estamos brasileiro. excluindo. Mas é. No os profissional, pequenos, a gente contrata os gringos baixinhos, pra ter habilidosos. grande pra vender. E contrata os caras da Argentina menores? Que porra é essa? Que produzem os gigantes. Tem alguma coisa de errado? Eu falei do Botafogo, não é só o Botafogo, não. O Flamengo, que foi bicampeão da Libertadores, né? No primeiro ano, que ganhou do Boca na final. Eu fiz esse jogo da final, não lembro. Conversei com alguém do Flamengo. Falei, cara, cadê aquele 10 do Flamengo? Só de eu falar 10 cadê aquele 10 do Flamengo, você imagina o quê? Magrinho, né? Que a camisa bate aqui. Mesmo no 20. Arisco, que rabisca. Cadê, meu irmão? Não tem. Só brucutu, só jogador. Qual foi que ele falou? Ramon, é o perfil agora que o clube quer pra poder vender. Aí você tem no Arrascaeta uruguaio, de 1 metro um biscoito que destrói. Cara, que faz o que quer com a bola. Isso aí tem que ser Caralho, muito mais irmão, a gente falado, mano. O Matheus Tem que ser Gonçalves, falado, cara. Então, aí, Leonardo, é o que você falou, cara. O jogador, ele tem um tempo de maturação, né? Infelizmente, Mota, a gente já tem conversado bastante, os clubes não têm paciência com isso, né? Isso. Porque existe uma cobrança muito grande para que o atleta, ele ajude o treinador a ganhar a competição. Porque o treinador depende daquele resultado. Porque o presidente depende do resultado para politicamente também se manter. O resultado da base hoje também já repercute na estabilidade política também do presidente. A gente vê isso acontecer assim com muitos clubes. E o que é que acontece? Nós estamos abrindo mão de vários jogadores que têm muito potencial, tecnicamente muito bom, né? Mas, ao contrário, a gente está pegando esses jogadores já no profissional, comprando de fora aqui nos países vizinhos aqui na América do Sul. Não é isso, Mota? Não tenha dúvida, porque quem define o perfil nos clubes, de um modo geral, não é nem o presidente, são os coordenadores, os professores, né? E os professores, o que é que ocorre? Eles querem ganhar e pensam que não, mas há uma incompatibilidade entre os treinadores e os craques. Porque, infelizmente, os treinadores jovens, e não é nenhuma discriminação com o jovem, com o moderno, mas eles são as estrelas, entendeu? Então, ele acha que, primeiro, eles podam a liberdade
o livre-arbítrio, a criatividade do atleta. Ele escraviza o atleta numa função tática. Então, quando você pega um jogador de talento e bota ele de forma posicional, que ele não se mexa e que ele só pode atacar aquela forma, você tira de um jogador que é franzino e na sua iniciação ele tem que estimular recursos para suprir aquela deficiência física. Então ele é mais ágil e ele espontaneamente ele já desenvolve uma velocidade de reação, de pensamento. O recurso, na hora de uma zona de pressão, ele tem mais recurso. E aí você vê no próprio Vitória, o Mateuzinho é prova disso, que é um jogador de alto talento. Então, há uma incompatibilidade no pessoal da base, nos coordenadores, aqueles que fazem o perfil, se no seu time profissional os grandes talentos são jogadores de estatura média e baixa. O jogador de estatura média e baixa, você nunca vê um 10 com 1,90 m. O 10 é o talento. E como o talento está sendo posto de lado pela parte tática, entendeu? Então, os coordenadores e os próprios treinadores têm muito a ver, é muito culpado dos jogadores hoje perderem a criatividade. De você ver grandes talentos jogando de extremo. E de forma que o grande talento, ele tem que flutuar, ele tem que jogar onde ele quiser, porque ele é o jogador que pegando na bola vai sair coisa bonita. De forma que os meninos pequenos, eles são mais criativos, porque eles precisam ter recursos para suprir o pequeno. E quando ele cresce um pouco mais e ficam mais fortes, eles já estão preparados, habituados, chutando com 2 pés, chutando de fora da área, driblando, e são jogadores efetivamente com mais recursos. Eu acho que essa pressão pelo resultado, né, como você falou, né, a base deveria ser um momento de formação para o profissional e não ser o estágio final, né? Eu acho que hoje acaba o pessoal às vezes, se não ganhar aquele campeonato no Sub-14, vamos mudar todo mundo aqui. Se não ganhar aquele campeonato, sendo que isso deveria ser pensado mais a longo prazo. Isso acaba refletindo na minha prática também, né? Porque aí a pressão acaba surgindo pelo uso de hormônio, pelas questões outras para fazer essas crianças ficarem grandes ou fortes antes do tempo dela, né? Isso é complexo. Muito complexo. Eu acho que é um problema que a gente aborda sempre isso aqui, sabe, Leonardo? A gente bate várias vezes e não querendo, não que esteja faltando modéstia na gente, talvez nós tenhamos sido um dos primeiros programas a trabalhar isso, e a gente vê que, coincidência ou não, depois disso muita gente vem tratando, e é o que a gente quer. Nosso programa aqui tem esse objetivo de alguma forma, com toda humildade, nós temos uma penetração boa, mas não vou te falar que temos uma penetração em todos os ambientes, mas é uma penetração boa e a gente quer justamente estimular a mais pessoas denunciem isso, entendeu? Para que aconteça essa correção, porque é um problema assim, gravíssimo que está acontecendo no futebol brasileiro. Tão grave que o papel principal da base, que é formar, não está sendo feito. Na verdade, as bases dos clubes de futebol hoje, na realidade, elas estão se resumindo simplesmente em captar e botar os jogadores para disputar campeonato. Infelizmente, a realidade é essa, entendeu, Mota? Na verdade, é só contratar 20 captadores, aí pegam os jogadores nos seus ambientes de origem, arrebentando, tecnicamente muito bom, né? E aí trazem para o clube. Quando chega aqui, para o treinador que fez um curso pela CBF, parabéns pela vontade de se aprimorar, mas está havendo um certo exagero nessa questão de que o atleta ele tem que cumprir funções táticas que ele não consegue fazer. Isso aí você acaba transformando o jogador. Você trouxe um jogador do seu habitat natural, só que agora o treinador está querendo transformar ele em outro, sabe? E isso é um risco muito grande. Opa, Reginaldo está sendo contra o atleta, está fazendo 2 funções? Não. Isso tem um limite. Claro que o atleta tem que fazer algumas funções, mas com limites. Ele jamais pode abrir mão da função principal, que foi justamente, que é o que causa a identidade ao jogador. E é por isso que ele está no clube por conta disso.
Você não pode mudar o jogador a esse ponto. Então, eu acho que está acontecendo uma certa confusão na pedagogia do esporte, sabe? Em que, na verdade, a gente está trazendo muito forte alguns conceitos que têm atrapalhado a naturalidade do atleta construir uma jogada. E isso está trazendo, assim, muitos prejuízos. Eu volto até a falar, agora recentemente, nos 2 jogos da seleção brasileira, nesses 2 amistosos, tanto o goleiro da seleção brasileira como os goleiros dos 2 times adversários, eles erraram e geraram situação arriscada contra o seu próprio gol, porque tentaram forçar uma saída. Então esses conceitos têm que ser revistos. Eu não estou dizendo que o goleiro não tenha que sair com o pé, ele tem que sair, mas no momento apropriado, não sempre, sabe? Então, mas é passada essa pressão para que o cara ele tenha a mesma habilidade com os pés como ele tem para defender uma bola. E jamais isso não vai acontecer. Ali é uma função acessória para ele que vai ser utilizada em algumas situações confortável, sabe? Então, a mesma coisa tem acontecido nas outras funções dentro do campo, e isso a gente tem podado jogadores e a gente tem evitado que os jogadores eles possam, na verdade, ser de fato quem eles são. Eu acho que fica essa reflexão aí para os coordenadores, para quem está fazendo futebol no Brasil, para que a gente tome uma atitude que tem uma mudança. É importante ter uma reformulação na base. É extremamente importante ter uma reformulação, inclusive, nesse próprio processo de pedagogia voltado principalmente ao futebol, né? Quem está falando aqui é um especialista nisso? Não. Eu sou simplesmente o chão da fábrica. Eu vivo isso aí há muitos anos. Não sou melhor do que os doutores de forma nenhuma, mas eu acho que nós podemos contribuir sendo o chão da fábrica e sabemos exatamente a nossa posição, o nosso lugar, na medida certa, entendeu? Mas isso deve ser considerado, isso não pode ser visto como sendo uma agressão, como sendo um revanchismo, de jeito nenhum, entendeu? Mas todos devemos nos juntar para melhorar o futebol do nosso país. Eu vou pedir aqui a Pedro para... Reginaldo, eu queria fazer um registro, porque nós vimos um vídeo de Ramon Mota. Sim. O Ramon Mota foi um nosso jogador do Real Salvador. Um jogador que era meia, virou lateral, nós viramos ele para lateral, e ele foi um grande lateral jogando em grandes clubes do Brasil e do exterior, e hoje é um comentarista da Globo. Então ele disse uma coisa corretíssima, e ele citou que ele tem 1,73 m, e citou Marcelo e Roberto Carlos, 2 dos maiores laterais do mundo. Se não os maiores. Então, né? exatamente. Então, essa é uma coisa assim tão pleonástica, vamos dizer assim. É um pleonasmo a gente ficar batendo que perfil não pode definir o jogador. Isso é uma coisa absurda de pessoas teóricas, de pessoas que querem mostrar exigência, entendeu? Em prol de um esporte que o principal é o talento. O futebol não é basquete, não é vôlei. O futebol é um futebol que se joga com os pés e com a cabeça principalmente. E os jogadores de menor estatura, eles tendem a ser mais desenvoltos, mais ágeis, mais rápidos, com tomadas de decisão melhor. Então, um abraço para Ramon Mota. Foi importante ele ter feito um depoimento como esse, porque ele não precisou de perfil. Talvez se os clubes grandes que ele jogou olhasse perfil, ele não teria sido o grande lateral que ele foi. Ele é que ano, Mota, você sabe? Ele é 8'8". 8'8", né? É 8'8". Ah, massa. Fala, chefe. Bom, boa tarde. Cara, então, a gente tem que... Ele estava com uma progressão boa, né? Retornando já ao treino com o grupo. Aí no dia 10/10, ele sentiu novamente uma dor na coxa. E aí foi feito um exame de imagem que realmente constatou uma grau 2, né? Uma lesão no músculo adutor. E aí segue tratamento clínico, né? A previsão de retorno dele acho que talvez 1 ou 2 semanas, está progredindo bem, tem a melhora da dor. Eu preciso até ver com o para ver em qual fase de reabilitação que ele está. Mas está evoluindo bem. Ele é um atleta que, assim, é até um caso difícil, porque ele
tem muitas lesões de caráter repetitivo. Então, eu acho que é uma característica mais inerente dele mesmo, como pessoa, sabe? Então, assim, não sei se é um limiar de dor baixo, que qualquer lesão já dispara uma dor, mas aí a gente vai lá, faz o exame e realmente constata a lesão muscular. E ele faz o passo a passo, o fortalecimento, faz tudo. Mas já teve, assim, desde a minha gestão aqui, né? A gente já tem aí 3 ou 4 episódios de lesão muscular. E aí retorna, pá, machuca de novo. E a gente já fez uma avaliação de teste de força, ele fez um teste lá no profissional, né? Um Kinel, e tava evoluindo bem, tava tudo evoluindo bem. Pá, machucou de novo. Então, assim, infelizmente, é um episódio que tá tendo uma recorrência de lesão, mas a gente tentou de todos os jeitos tentar prevenir, mas não dá. Essa, por último, agora ele está reabilitando. Provavelmente deve retornar, acho que 1 ou 2 semanas no máximo. Então, essa conversa, na verdade, é uma conversa real. Inclusive, foi provocada por mim. Eu fiz contato com um clube, eu não vou comentar, um grande clube brasileiro, onde a gente tem um jogador, um jogador na idade de juniores. E esse atleta, ele está machucando bastante. Na verdade, ele tem 1 ano parado. É um baita de um atleta, um jogador interessantíssimo, gente finíssima, a família dele também é um pessoal muito equilibrado. Só que ele já tem 1 ano, cara, com um problema muscular e ele não consegue curar, sabe? É um clube que tem uma estrutura boa, que tem feito bons trabalhos, né? Não estou fazendo, inclusive, nenhum comentário contra a eficiência e a responsabilidade do clube, ao contrário. Isso aí já foi um retorno que me foi dado, né? Eu conversei com o coordenador e aí o coordenador fez contato com o médico retornou para o coordenador e aí o coordenador mandou para mim para esmiuçar bem a coisa, né? Mas aí eu te pergunto, é comum um atleta passar assim um ano com um problema muscular? Eu digo o seguinte, eu não tive, eu tive atletas que tinham problema muscular, mas não com tanto tempo, né? E o que é que pode gerar? O que é que você falaria para os atletas, tanto para fazer evitar esse problema, como também recuperar? O que é que você comenta? Tá. Não é comum, tá, Reginaldo? Não é comum isso aí. O que eu posso te falar que é comum é, primeiro, lesões musculares são comuns na prática do futebol, certo? Acho que das mais comuns, assim, tanto a lesão, né, dos isquiotibiais, quanto a lesão dos músculos do quadríceps, adutor, né, são lesões comuns, inclusive tem protocolos agora, né, tanto de identificação, classificação, tratamento, tudo isso justamente porque é muito comum. E quando um atleta tem a primeira lesão muscular, ele aumenta muito o risco de ter outras, certo? Inclusive, quando a gente vai estudar, né, fatores de risco para lesões musculares, o fator de risco maior é ter uma lesão prévia antes, né? Então, quando ele tem a primeira, e que pode acontecer, você pode ter um atleta que come certinho, dorme, treina certo, tem a musculatura forte, tudo isso, faz tudo direito, mas a prática esportiva, ela pode levar a lesões, você concorda? Sim, claro. Então, assim, uma lesão de ruptura de LCA, não necessariamente é porque a musculatura está frágil ou porque tem outras questões. Ele pode pisar errado na fadiga de alguma coisa e ter uma ruptura de LCA. É a mesma coisa da lesão muscular. Ele pode acontecer em qualquer atleta. Óbvio, a gente pode reduzir os riscos com essas questões que eu te falei, mas principalmente o fortalecimento da musculatura, né? Eu acho que esse é o principal fator que vai ajudar o atleta a prevenir das lesões musculares. Mas no momento que ele tem a primeira, ele fica muito mais predisposto a ter lesões, né, próximas lesões. Sobre esse atleta específico, aí a gente teria que partir para uma avaliação completa, né? Eu não conheço o atleta, ver o que é que aconteceu e se realmente essas lesões musculares estão cicatrizando. Porque tem esse ponto, às vezes o atleta tem uma lesão muito grave, né? Vai lesão tipo 1, ou grau 1, grau 2, grau 3, até grau 4 hoje, pela classificação britânica. O atleta às vezes tem uma lesão grau 3 e aí acaba voltando antes da hora. Até para transição mesmo, né? Não estou dizendo voltar para o campo, mas volta para a transição antes da hora e às vezes são recidivas de uma mesma lesão, certo? Mas não é comum ele ter
3, 4 lesões musculares no período de um ano, certo? Eu tenho um atleta conhecido, né, que já fez 3 lesões aí nesse período de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mas que também não é comum, e a gente está na mesma discussão. Por que esse atleta faz tanta lesão muscular? Mas esses casos são a exceção, certo? Entendi. A regra é, você tem uma lesão muscular, tratou direitinho, faz o tempo de fisioterapia, retorna gradualmente para a transição, voltou para campo, beleza, o atleta continua treinando. Tem alguma ligação com uma deficiência, por exemplo, dentição? Essa questão da dentição está Que o muito pessoal- na moda, que se tiver algum problema dentário é mais associado à lesão muscular. Existe isso, mas isso é uma porcentagem maior também, sabe? Isso de ter uma lesão Porcentagem maior ou menor? Não menor, perdão. Isso de ter uma lesão dentária são alguns estudos que associaram a isso e aí o pessoal está extrapolando para que todo atleta que tem lesão muscular, será que tem alguma coisa no dente? Tudo bem, acho certo avaliar também para ver se não tem, já que é um fator de risco que já foi estabelecido pela literatura. Mas isso é muito pequeno, é uma porcentagem muito pequena. Tem outras variáveis, né, que são muito mais importantes. Por exemplo, ter uma lesão antes. E assim, não se sabe porque a medicina ainda não explica totalmente, mas parece que o músculo, quando tem uma lesão muscular, ele não cicatriza totalmente, ele não volta para a conformação inicial que era antes de ter a primeira lesão muscular. Então, mesmo que ele tenha feito o trabalho certinho, tendo feito tudo direitinho, ele vai continuar a vida toda dele mais predisposto a ter uma nova lesão muscular. Da mesma forma, a ruptura de LCA, por exemplo, que é um outro tipo de lesão. Você teve a ruptura do ligamento cruzado anterior, você fica mais predisposto a ter outra ruptura, porque o ligamento novo, ele não é a mesma coisa do anterior, certo? Então, se parece que a conformação da região muscular que vai recuperando, ela não fica igual antes da primeira lesão. Então, só por isso ele já tem um risco maior. A gente pode avaliar várias coisas, né? A gente pode fazer exames laboratoriais, por exemplo, para ver se esse atleta tem uma deficiência de vitamina D, se ele tem alguma anemia, se ele tem alguma coisa, e ajustar isso também. Mas isso não é o principal, digamos assim. Eu acho que o principal mesmo é fortalecimento da musculatura, certo? O atleta que tem uma lesão muscular, ele tem que ficar com a coxa dele top, né? Ele tem que voltar e fortalecer demais essa musculatura para se proteger de novas lesões. Qual a idade que um atleta de divisão de base começa a ter possibilidade de ter problema muscular? Assim, de estudo, eu não tenho nenhum estudo que mostre isso assim exatamente. A partir dos 9 anos tem. Eu posso falar da minha prática, que desde o sub-11 eu já vejo lesão muscular. Já vi lesão muscular lá no Vitória, certo? Então, não só no Vitória, quanto no consultório também. Então, eu diria que qualquer atleta que esteja jogando, dependendo, né? Porque a lesão muscular é principalmente no movimento ou de chute muito alongado ou daquele sprint, né? Que você dá aquele sprint, principalmente quando o corpo já está mais fadigado, dá aquele sprint, aí faz a lesão muscular, né? Que é aquela cena clássica que a gente vê. Sim. Joga a bola no ponta, o ponta vai dar aquela corrida com 42 do segundo tempo e aí corre e sente, né, a musculatura. Eu diria que qualquer atleta jogando futebol, ele tem esse risco, seja ele com a idade qual for, certo? Da minha prática, o mais novo que eu vi foi com 11 anos, certo? Então, daí eu acho que aí é o infinito, né? Inclusive... Essa idade é melhor ou pior para se recuperar? É melhor, mas existe um risco maior de ter lesão, tanto em atletas mais novos, abaixo do 18, quanto em atletas mais velhos também, lá para depois dos 35, 40, os atletas amadores, master, enfim. Então, idades tanto mais novas quanto mais velhas têm um risco maior também a ter esse tipo de lesão, né? O corpo ainda está maturando, né, na verdade. O corpo ainda está maturando, né? E é muito desconectado também, né, o neuromuscular, digamos assim, né? Então, quando você tem 25, 26, 27 anos, que você já jogou bastante, quando você pensa uma coisa que você vai fazer, seu corpo já entende tudo. Quando você é criança ainda, isso não está tão automático. Sim. Então, a criança pensa numa coisa, pensou em outra, vai correr para um lado, corre para o outro, ainda não tem aquela coordenação 100%. Então, a gente sabe que realmente é um fator de risco, né? Para essas crianças terem
ter esse tipo de Ele lesão. acaba, na verdade, movimentando um grupo maior de músculos. Ele Exatamente. já não pega os atalhos, ainda não pegou os Ainda atalhos. não pega A os mente atalhos, não pega o músculo certo que é para usar. Às vezes usa musculatura acessória que não é para fazer naquele tipo de movimento. Então a gente sabe que esses extremos de idade tem mais riscos, né? Mas hoje a gente ouve dizer que o clube poupou o jogador porque sentiu que ele estava propenso a ter Então isso não diminui muito com os recursos que os clubes têm, a contusão por intermédio Com certeza. E se eu te disser assim, a gente reduziu muito. A ciência hoje já reduziu muito mais do que deveria ter de lesão. A questão é que o futebol está ficando cada vez mais intenso, né? Se você pensar assim, não, e por que nos anos 80 talvez não tinha tanta lesão? Por quê? Não era essa intensidade os 90 minutos o tempo todo, né? Eu não estava lá para assistir, mas assim, Sim. se a gente pensar na quantidade de sprints, na quantidade de quilometragem que o jogador percorre hoje, né, em uma partida de 90 minutos, é muito mais intenso. Então, para o nível de intensidade, a gente consegue reduzir bastante lesões. Ontem mesmo, né, vou citar aqui sem citar nomes, mas teve um atleta que ia a campo hoje e que a gente percebeu que estava num nível de cansaço físico extremo, não treinou ontem, certo? Não treinou ontem para ir para o jogo hoje. E isso por si só já dá um repouso maior para aquela musculatura, para tudo isso. Então tem exames que a gente, né, exames físicos mesmo que a gente vê, a gente, né, aí mais a parte da fisiologia, mais nível de lactato, enfim, diversas outras coisas que vê o quanto que esse atleta, né, tá de fadiga, digamos assim. É uma ciência super complexa, né? Você conseguir entender o quanto que está fadigado e o quanto que é importante dar de treinamento para aquilo hoje é a cerejinha, assim, todo mundo quer saber exatamente o ponto certo. Mas a gente consegue sim ver quando o atleta já está naquele limite, na exaustão, dá uma segurada, faz um afastamento preventivo, espera mais uns 2, 3 dias para voltar a treino. E a gente consegue prevenir muitas lesões assim. Só que aí, beleza, você preveniu aquela semana. Na próxima semana, ele está treinando toda semana de novo, tem mais jogo, viaja, volta, não dorme, descansa. Então, assim, o risco da lesão continua alto porque ele continua naquilo, entende? Não dá para você, todas as semanas, todos os meses, prevenir o tempo todo, entende? Porque a prática dele é aquilo. Mas te diria que trabalhando com isso e lendo sobre os estudos, a gente previne hoje bastante, muita coisa. Tem um programa, por exemplo, que é o FIFA 11, né, o FIFA 11+, que são movimentos de aquecimento, de mobilidade antes do treino, que os professores fazem muito, que é algo que previne bastante, né? Agora o curso da FIFA mesmo fala que algumas lesões previnem até 50%, né? Se é feito 2 ou mais vezes por semana, por exemplo. Que são aquecimentos, né, movimentos específicos de aquecimento. Para lesão muscular, por exemplo, tem um exercício que é a flexão nórdica, né, que tem estudos mostrando que reduz 45% a 50% de lesão muscular, né, que é um exercício, né, que você vai assim e tem que voltar, né, e fortalece a musculatura da posterior. Então tem muita coisa na ciência que a gente sabe que previne realmente. Mas previne, mas do outro lado tem ainda o risco acentuado o tempo todo. Ô, Mota, olha, eu fico abismado, inclusive, queria lhe parabenizar por todo o esclarecimento que você passou pra gente. Eu acho que esse talvez tenha sido até um podcast que nós ficamos mais ouvindo, porque foi muito interessante o esclarecimento que você fez. E é super legal isso. É interessante porque isso também vai repercutir muito bem para os pais, para todos os familiares dos atletas que estejam interessados, também profissionais, né? Porque hoje os clubes não permitem nem que os médicos deem entrevista, né? O futebol hoje muda, tem as modernidades. Antigamente, Mas o deixa médico dava entrevista A gente já dizendo se o ídolo do clube ia ter condição de jogar ou não. Hoje, o clube é que determina quem vai falar. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Claro que a ciência tem ajudado bastante. Claro que o futebol de hoje não é o mesmo de antes, né? Isso é medido, então não há como contestar isso. Você tem historicamente registros, né? Mas com tudo isso, será que ainda não está tendo uma confusão, alguns exageros, em que, de certa forma, esse próprio conceito científico
que é muito importante, sendo redundante aqui, ele tem, de certa forma, podado, principalmente a questão daquele atleta que tem um talento de cobrar falta, que muitas vezes hoje, na realidade, pelo bem da lesão, da ausência de lesão muscular, muitas vezes hoje você não tem mais cobrador de falta. A gente não. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Nós fizemos até essa pergunta mais ou menos aqui. A A Dortas. né? Ele E falou que não, Dortas- se for planejado. Dortas tudo se bem. defende. Desde que seja programada, um fica jogando pro outro, né? O fisiologista diz que desde que seja programada dentro da programação, dentro da tabela de treinamento semanal, né? Na tardes e tardias vai se treinar. Poderia ter treino de cobrança de falta depois do treino padrão. Mas a grande realidade é que hoje os treinadores acham que a tática é o mais importante. Isso é um fundamento. Treinar a falta é fundamento, a cobrança de falta. E, mais do que nunca, os gols de bola parada estão se tornando preponderantes para decidir jogos, né? Jogadas ensaiadas. Tem, inclusive, clubes europeus que têm profissionais só para trabalhar bola parada. Entendeu? Então, a sua pergunta, a gente não tem uma resposta clara. Os fisiologistas se defendem. Os treinadores dizem que não treina por causa da fisiologia. O certo é que a gente hoje não vê gols de faltas bonitos, entendeu? E é escasso. A seleção brasileira mesmo, nos últimos 5 anos, não deve ter tido 2 gols de falta, entendeu? Mas aí eu te perguntei, mas eu vou fazer uma consideração e volto ainda a falar. Eu acho que cabe ao clube, cabe ao treinador, explorar o que de melhor o atleta tem. E tem atletas que ele já tem o perfil apropriado para determinadas funções. O cobrador de falta, ele é inato. Se aprende, aprende. Mas se você, clube, está vendo que você tem um garoto que tem aquele perfil, trabalho físico para ele teria que ser diferente para que ele possa treinar falta. Aí dá certinho com o que o próprio Dortas está falando. Tem que ser uma coisa programada. Eu entendo que tem que ser, porque você não pode abrir mão de algo diferente no atleta. Se ele tem o dom, entendeu, de cobrar falta, entendeu? Ali é um dom, é algo diferente. Você vai ter, em 1000 atletas, você vai ter 1, 2, 3 que tem essa facilidade. Então, você também tem que ter um trabalho aí físico diferente nele, para que ele, de fato, ele possa treinar a cobrança de falta, porque é ali que ele vai ajudar o clube. Cada um ajuda de uma forma. Agora, no campeonato... Rapidinho, só te cortando um pouquinho, tem um princípio do SUS, isso mais de saúde coletiva até, que fala um pouco disso, que se chama equidade. Só porque você falou, o que é equidade? É tratar os desiguais de forma desigual. Que é exatamente isso que você está falando, né? Talvez esse atleta que tem aquela característica, ele não pode ser treinado de forma diferente justamente para aquela característica. Isso é importante, né? É uma discussão válida realmente, né? Parece inteligente. Se um atleta ele tem uma facilidade de cabeceio muito maior, é um zagueiro que é alto, que sabe cabecear, ele pode realmente ter um período do treino que ele vai treinar aquilo basicamente, né? O atleta que bate falta vai treinar aquilo especificamente, né? Então, os atletas têm individualidades e que precisam ser treinadas também dentro daquela individualidade dele, né? Eu vou dar um exemplo. Agora, recentemente, no campeonato baiano de infantil e juvenil, nós acompanhamos a Juazeirense. Tem um garotinho lá, Davi. Eu vi, não foi assim, me falaram não. Eu vi esse menino fazer 4 gols de falta no ângulo, no mesmo lugar. Esse menino, na cobrança de falta, ele é diferente, ele não pode ser visto. Então, um atleta desse, ele pode definir uma Copa, ele pode definir um Campeonato Brasileiro, ele pode definir um jogo. Então, esse menino não... Claro, você não vai pegar simplesmente um batedor de falta para ser jogador de futebol, ele tem que ter outros predicados.
sabe? Mas você tem que levar isso a sério. Então, esse mesmo exemplo eu uso para essa situação que você foi muito feliz na questão dessa colocação dos desiguais, entendeu? Porque se você consegue enxergar um desigual, você tem que criar uma situação para aquele desigual fazer a diferença, sabe? Você tem que explorar isso. Você não pode aí querer padronizar pelo bem de um processo. Meu amigo, o processo pode ter um vai e vem que tem um espaço para o desigual também. Já vai fazer parte do processo. Entendeu? Sim, Isso aí sim. você não derrubou o processo por conta disso, não. Eu penso desse jeito. Não, você não pode perder um talento, né? E é o que a gente tem em várias situações. É incrível, mas esse menino, eu falei com o Pedro, pequeno, inclusive, jogador pequeno, mas um jogador que tem aquela volúpia de lateral. Esse menino daria para jogar em qualquer clube só para bater falta. Ele não ia meter vergonha no geral, mas, sabe? Tem um a mais nisso, né? Mas ele tem uma coisa a mais que ele merecia ter uma atenção, Sim, sabe? sim. Quem sabe no futuro a gente não pega um corte desse aqui falando desse Davi aí, ele não tá fazendo um gol aí. Quem sabe, né, Bota? A gente tá chegando ao final, Leonardo. Agradecer muito aqui a sua presença, foi enriquecedor, muito enriquecedor. Eu já imaginava, quando o Fabrício falou, ele falou com muito entusiasmo. Olha que eu não conhecia tanto o Fabrício ainda, né? Passamos a não conhecer muito mais. Mas eu achei muito interessante, né, o que ele estava falando, não só pelo entusiasmo, mas ele acompanha muito o filho dele, né? Sim. Ele faz parte dessa nova geração de pais que está ali o dia a dia, né? A vida dele ele se transformou por conta disso. A gente, inclusive, está o apoiando. Né? E ele está muito satisfeito assim, com o seu trabalho. E fico muito feliz de a gente ter feito esse programa aqui. Foi muito enriquecedor. Mas, por último, eu queria te perguntar o seguinte, que é um grande problema. Sempre citado pelos pais, a gente sempre é muito procurado nesse sentido. O garoto, ele ainda não tem uma boa estatura. Só para a gente finalizar. Ele sofre dentro da base porque ele é magrinho, ele é pequeno. Você recomendaria alguma coisa para o pai? Depois eu quero também que você diga o seu Instagram, o seu contato, coloca aqui, a gente vai colocar na tela, entendeu? Uhum. Para que as pessoas possam te procurar. Mas, de qualquer forma, o que é que você recomenda para esse garoto que ele tem uma dificuldade física muito aparente e, por conta disso, ele, mesmo tendo um excelente talento, ele está em desvantagem? Tá, eu acho que um atleta desse, né, e a família, de uma forma geral, primeiro, precisa ser acompanhada por alguém que entenda desse problema, né? Vou puxar o peixe um pouco para mim, né? Mas assim, eu acho que é essencial ter um profissional, né? Não necessariamente precisa ser eu, mas algum outro médico que acompanhe futebol e que entenda disso. Precisa existir uma paciência com esse atleta, né? Que é o que a gente falou aqui. Entender tanto o atleta quanto os pais que isso vai mudar, certo? Quando ele crescer, quando ele desenvolver. E isso talvez seja o mais importante, porque eu acho que a pressão vem até dos próprios pais, como se a culpa às vezes fosse do menino que não cresce. Não é, ele não controla o crescimento dele. Então acho que a educação da família, eu acho que é algo essencial nesse sentido. E, voltando a isso, dentro desse profissional que acompanhar, ver as variáveis que a gente pode ajudar nesse caminho, né? Como eu te falei, o básico bem feito funciona. Dei o exemplo de Fabrício, né, do filho dele e tal, mas a gente tem outros exemplos no consultório em que a gente consegue ajustar as coisas, principalmente, volto a dizer, alimentação, sono, recuperação, né? E a saúde mental desse atleta são coisas que vão impactar diretamente tanto na performance dele, mas também no crescimento dele, certo? Eu acredito muito nisso, que quando a gente muda a alimentação, que o atleta começa a se alimentar de alimentos mais nutritivos, começa a dormir no horário certo, mais cedo, sem ficar com o celular de noite, a noite toda jogando videogame, essas coisas, isso realmente tende a dar os centímetros, né, que ele precisa e os quilos também, que às vezes ele precisa para ficar mais forte.
Então, eu acho que um acompanhamento multidisciplinar e a educação da família é fundamental para esse tipo de atleta e dos pais também. Massa. Bota, dá suas considerações Agradecer, finais. foi sim, bastante oportuno, tanto a presença de Dortas aqui também, que foi muito esclarecedor. E o futebol hoje está mais abrangente. A gente vê uma coisa importante, sem falar das boas condições que hoje o Vitória oferece a seus atletas a nível de alimentação, a nível de recursos, de dependências, academia de musculação. Os clubes cresceram muito nisso. A gente aqui é um programa assim muito feito de críticas, todas construtivas, mas a gente tem que ressaltar que hoje não só os clubes famosos de torcida, mas grandes projetos têm hoje com condições. Mirassol é um exemplo, tem todas as condições para que o atleta se desenvolva. O futebol cresceu muito, entendeu? Precisa melhorar na sua qualidade técnica. O futebol está mais difícil e a sua participação foi interessante, oportuna, de saber que o Vitória está, na parte médica, está bem encaminhada, porque a base o desejo de todo clube é ter uma grande base que dá Com mais certeza. segurança. Então, agradecer a sua presença e os cortes têm que ser um pouco diferentes, tem que ser no ping-pong esses cortes, É verdade. entendeu? Porque tem coisa que A vai se pergunta, entender só com a pergunta. a sua resposta em cima da pergunta, Sim. mas foi uma das... Aliás, a gente tem esmero, modéstia à parte, na escolha dos nossos convidados. E você foi uma pessoa que preencheu bem esse padrão Muito que obrigado. nós escolhemos nos nossos convidados. Muito obrigado. Reginaldo, se eu puder fazer, né, a Claro. propaganda Por favor. aos pais, né, que se interessarem, né, meu público geralmente, o filho não marca, né, mas os pais principalmente, se interessarem, quiserem perguntar alguma coisa, né, o Instagram é leonardolima.ped, certo? Lá eu posto também coisas, né, sobre alimentação, sobre treino, sobre lesões, sobre a parte médica, tudo isso. Não precisa seguir só para marcar consulta, pode seguir, né, para ter essa educação Sim. mesmo, né, em medicina voltada ao esporte. Como eu falei, eu trato só de criança e adolescente, então, assim, é muito específico mesmo, né, então vou ter o maior prazer de receber, né, tanto no Instagram quanto na clínica também, se precisarem, todo mundo que está aqui assistindo esse podcast. Fala aí pro pessoal, você já falou O Instagram é leonardolima.ped. A gente atende na clínica Periodize, que é lá na Associação Atlética da Barra, né? Um lugar todo voltado para esporte também, né? Tem uma graminha dessa para os Sei. atletas correrem, de frente para a piscina. Então é um lugar bem voltado para esporte também, que é uma clínica multidisciplinar que a gente trabalha lá. Ah, massa. Pois bem, pessoal, chegamos aqui ao final. Agradecer mais uma vez a Leonardo. Podcast maravilhoso, muito esclarecedor. E para você que é pai, mãe, tio, familiar que está tentando ajudar seu garoto, ou você garoto que está nos assistindo, eu peço que nos acompanhe, Aprendendo Underline Futebol, isso no Instagram e no YouTube Aprendendo Futebol, o nosso canal, né? Também compartilha com outras pessoas que você acha que pode estar interessado nesse tipo de conteúdo. O nosso papel justamente esse é trazer coisas da vida real do atleta, né? Trouxemos aqui hoje, inclusive, com uma conversa, em vez em quando a gente traz, entre o empresário e o médico. Trouxemos aqui um médico falando do seu dia a dia dentro de um clube. O professor Mota aqui com uma história vastíssima, falando de várias situações, inclusive reconhecendo seus ex-jogadores nos próprios vídeos. Que massa, né? E a gente fica muito feliz pela sua presença, estar aqui sempre conosco. Tá bom? Beijo no coração.